Você criou expectativas para a virada de ano, o ano terminou, o ano de 2025 já começou e de repente você está aí com os velhos problemas de sempre: dívidas, desemprego, aflições, angústias. Eu pergunto a você: você quer dar a volta por cima? Você quer fazer de 2025 um ano diferente? Entenda, as mesmas atitudes, resultados iguais. Atitudes diferentes, resultados diferentes. É o que você tem que compreender. E eu quero trazer a você agora esta matéria sobre ansiedade no trabalho. Quantas pessoas estão ansiosas, sabe? Lutam, batalham, a coisa não anda e isso tem trazido até problemas emocionais. Quantas e quantas pessoas se sentiam seguras com as suas conquistas financeiras e, lógico, isso só estimulava o consumo de itens diversos. Mas, de repente, por algum ou alguns motivos, vêm os desafios, os encargos inesperados e as perdas. Em situações de incerteza econômica, cresce o fenômeno da ansiedade financeira. Dor de cabeça, falta de ar, da arritmia, cardíaca, que eu não tinha esse tipo de problema. Dores no estômago direto. Hoje a gente vê que a dívida ela extrapola o universo da economia. Ela atinge, na verdade, uma questão de saúde pública. Então a gente tem gastrite, a gente tem enxaqueca, a gente tem diabetes, que se relaciona também, diabetes emocional, que podem ser disparadas por situações de vida. A gente pode ter problemas, pessoas que tinham, de repente, um problema do coração, passam a ter um problema, infartam de tanta ansiedade, de tanta angústia, tanto nervoso. Depressão, culpa, ansiedade, irritação, perda de sono. Esses são alguns sintomas de quem está com problemas financeiros. A pesquisa aponta os números. 46% dos entrevistados sentem culpa e ansiedade por causa da sua situação financeira atual. Já 31% disseram que ficam irritados e 21% afirmaram perder o sono devido às contas no vermelho. Aliás, não tem como ficar bem diante da falta de dinheiro, não é mesmo? Tensão, estresse e nervosismo. E se para a maioria os problemas financeiros tiram a paz, existem os casos em que situações extremas acontecem. Quem não se lembra de um dos episódios mais tristes do Brasil? Foi em 2022, no Rio Grande do Sul. A gente vinha aqui, estava tudo certo, a família se dava nada de... Foi agora. Foi assim, uma surpresa. Ele, de alguma forma, teve contato com a residência do sogro, com as armas do sogro, e acabou trazendo essas armas já para sua residência, já com o intento de usá-las para esse fim. Na época, todos ficaram estarrecidos com a notícia. O empresário Otávio Driemeyer Júnior tinha 44 anos. Ele matou a tiros o filho de 14 anos, a esposa de 45, a sogra de 81 e a própria mãe de 79 anos. Depois ele cometeu o suicídio. Uma sexta moradora da residência, que também era da família, conseguiu escapar com vida. Otávio era um empresário de sucesso, mas segundo as apurações, os problemas financeiros e uma dívida de 30 milhões de reais com um banco teriam sido a motivação para a tragédia. Então, assim, foi regredindo o trabalho dele lá, e eu acho que não venceu mais. E olha o que veio acontecer. Otávio era um homem vencedor nos negócios. Em 2012, ele fundou uma pequena empresa de distribuição de alimentos. E em apenas 10 anos, o negócio se transformou num dos maiores da região, com centenas de funcionários, dezenas de caminhões e um faturamento de milhões de reais. Mas com a pandemia, a empresa passou a enfrentar problemas financeiros. O psiquiatra explica o que pode acontecer na mente de um homem preocupado em honrar suas dívidas e as contas do dia a dia. Ela sente a frustração de alguma maneira, aquilo que ela pretendia ter feito com o dinheiro não ter dado certo, e carrega um sentimento de culpa muito importante em relação a isso. Então é como se uma enorme nuvem negra pousasse em cima da consciência dele e dissesse: olha, não sobrou nenhuma perspectiva, vai ser tudo uma desgraça e você é o culpado.
A culpa provocada pela falta de dinheiro, que pode provocar a depressão, causar insônia, irritabilidade, doenças, brigas dentro de casa e deixar uma pessoa ainda mais desanimada. Um ciclo vicioso que não para, se uma providência não for tomada imediatamente. É muito triste, né? Essas situações que você acabou de acompanhar na matéria. Você vê a que ponto chegou esta família, este empresário. Quer dizer, você vê que os problemas econômicos se avolumaram e atingiu o emocional. Mas por que isso? Porque espiritualmente não havia uma estrutura. Quando nós falamos prosperidade com Deus, significa você por dentro, espiritualmente falando, está forte. E claro, isso vai trazer um equilíbrio emocional para você vencer as suas lutas, porque lutas surgem, problemas acontecem, mas a grande diferença está em você ter vida com Deus. Então, o que nós queremos aqui mostrar a você, que Deus não quer simplesmente prosperar os seus caminhos profissionais, obviamente que também isso, mas começando do seu interior, chegando nos seus caminhos, para que você tenha estrutura, para que você tenha paz, para que você possa, sabe, ter a luz de Deus para vencer as suas batalhas, saber onde agir, onde reagir, onde investir, como trabalhar, como lidar com funcionários, por exemplo, com as demais ou diversas situações que aparecem. Só a luz de Deus. Por exemplo, quando você entra num quarto escuro e precisa encontrar um objeto, a primeira coisa que você procura é o interruptor da energia, você precisa acender a luz ali, porque senão você não enxerga, você não sabe onde estão as coisas. Você pode até, sabe, se machucar, sabe, se defrontando ali com um móvel da casa. Então, você quando acende a luz, você vê tudo e fica fácil de você encontrar o que precisa ser encontrado. Por esta razão que hoje, primeira segunda-feira do ano de 2025, nós estamos realizando a segunda-feira, o dia do Haja Luz. Você sabe que essa frase haja luz foi a primeira frase que a Bíblia mostra que Deus falou ali diante de toda a criação. Está escrito que a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a terra e Deus disse, haja luz e houve luz e fez separação entre a luz e as trevas. Você vê, toda a criação de Deus, para que fosse notada, precisava da luz. Deus é luz, trabalha com a luz. E você precisa de luz para novas ideias, luz para inspirações, para direção. Então, daqui a pouquinho, em o primeiro horário, primeiro Congresso da Prosperidade com Deus, às 7 da manhã, de 7 às 8. O segundo horário, às 10, que termina às 11, depois ao meio-dia até às 13 horas. À tarde, das 3 às 4. E os dois horários principais, às 18 horas, ao cair da tarde com o Bispo Jean, e juntos eu vou estar com você no Congresso da Noite, às 19h30, na Avenida Mauro Ramos, 1310. Hoje um dia fundamental, a segunda-feira, o dia do Haja Luz. Grandes empreendimentos nascem de uma ideia. Como ter inspiração e força tendo uma mente em trevas? Uma vida em trevas é uma vida travada, sem perspectiva, com os caminhos trancados. No início do ano precisamos de uma luz para apontar uma direção, para superar os obstáculos que surgirão neste novo ano e para saber como reverter essa situação. Nesta próxima segunda-feira, dia 6 de janeiro, será o dia do Haja Luz, para que Deus venha iluminar a sua vida financeira, te mostrando uma saída para você ter um ano próspero, na maior palestra de prosperidade do mundo. Olha, não é por acaso que você nos acompanha neste momento, hein? Receba forças aí, ânimo, para você estar conosco hoje. Isso acontecerá aqui na Catedral da Fé em Florianópolis. Você tem imagens aí da nossa catedral, belíssima catedral, Templo Maior aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310. Você que inclusive está de férias aqui na ilha, seja muito bem-vindo à nossa catedral. Você que já é de Florianópolis, da Grande Florianópolis também. Nós temos aí várias linhas de ônibus que param bem em frente à nossa Catedral da Fé, fácil acesso, fica muito próximo à Avenida Beira-Mar Norte. Você é o nosso convidado para hoje, então, 7, 10, meio-dia, 15, 18 ou 19h30. E em todas as igrejas Universal do Reino de Deus, em todo o estado de Santa Catarina, hoje o dia do Haja Luz.
nesse grande congresso da prosperidade com Deus. Para mais endereços, o nosso site de localização é universal.org/localizar. Você pode acessar agora esse site, você digita ali a sua cidade e você vai encontrar a Igreja Universal mais próxima e você tem ali a facilidade de ser guiado até lá e hoje fazer um pacto com Deus. Falando em pacto com Deus, nós vamos agora chamar a nossa repórter e você vai entender aí na entrevista com o Jonathan como era a vida dele antes do pacto com Deus e depois do pacto. Antes do haja luz, né? Antes do haja luz, como era? E depois que o haja luz de Deus entrou na vida dele. A aliança com Deus tem sido a virada de chave na vida de milhares de pessoas. Há exemplo do Jonathan, que reverteu a situação e conquistou resultados extraordinários. Olá, Jonathan, como era a sua vida antes? A minha vida financeira ela era uma vida limitada, porque eu dependia dos meus pais para o meu sustento. Ainda na época faculdade não ia muito bem, não estava tão definido com as coisas, então era um pouco amarrado, porque eu também todos os dias andava de ônibus, nada contra, mas era um pouco de humilhação, porque às vezes eu perdi o ônibus, às vezes o ônibus eu tinha que sair correndo. Qual foi o pior momento que você passou? Eu lembro uma cena quando um ônibus muito lotado e aí a porta fechou em cima da minha mochila. Eu estava indo para a faculdade, e aí eu fiquei calado ali, esperei o próximo ponto para a porta abrir para eu poder entrar. Então, assim, essa é uma das cenas da minha vida que era tudo muito limitado, porque quando você depende de outras pessoas para te sustentar, você não pode exigir muita coisa. Quando foi que aconteceu a grande mudança na sua vida? A Bruna, ela me indicou a reunião, já era membro da Igreja Universal, mas não participava ainda dessa reunião da prosperidade com Deus nas segundas-feiras. Através dela eu comecei a participar, onde eu fiz uma aliança com Deus, ali com esse propósito, e o que me achei muito interessante, porque a reunião ela foca, quando a gente falava, o pastor falava prosperidade, era em todos os sentidos, sentimental, financeiro, familiar, profissional, que no meu caso eu ainda como universitário não estava legal, foi um ponto muito forte, porque eu estava na faculdade como um derrotado, eu não tinha tomado posicionamento. Foi aonde nessa reunião eu me defini ainda mais e consegui dar a volta de fato por cima. Quais foram as suas conquistas? Já na faculdade, os primeiros sinais de conquistas, de bênçãos, foi que eu comecei a ser monitor de uma área de cirurgia. Comecei a fazer cursos fora, fui para São Paulo, como eu sou aqui de Goiânia, Goiás, fui para São Paulo, fui buscar mais conhecimento em congressos. Graças a Deus, um tempo depois me formei, abri o próprio negócio, já tinha no próprio reunião da prosperidade com Deus, abriu a minha visão para ter o próprio negócio, onde formei, montei uma clínica em sociedade. Após ali alguns tempos, no período da pandemia, comprei essa sociedade, comprei a clínica, me casei, me especializei. A gente fez várias viagens para fora, lugares aqui muito bons aqui no próprio Brasil. Adquirimos imóvel, a nossa casa própria, que é algo que minha esposa sempre queria muito, eu também. Qual o resultado mais importante que a aliança com Deus te proporcionou? O principal é você dormir bem, ter aquela paz, ter a presença do próprio Deus, a certeza. Isso aqui são apenas coisas que são nos dadas para administrar, mas o principal é a nossa salvação, é ter o Espírito Santo. Esse tem que ser o nosso foco principal. Os bens estão aqui para nos servir apenas para dar conforto, apenas para isso. Então Deus ele tem abençoado em tudo, praticando, a gente tem colhido grandes coisas nas nossas vidas, mas apenas para a glória do nome dele. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade de participar do programa com vocês.
Para ter a transformação de vida completa, é preciso tomar uma atitude. E por isso eu te convido a assistir a nossa programação para entender melhor como é a vida antes e depois de estabelecer uma aliança com Deus. Agora eu volto com o Senhor nos estúdios. Muito obrigado à nossa repórter, ao Jonatas. E você viu, ficou claro, né? Ele não tem apenas as conquistas de bens materiais, ele tem paz. Nós abrimos o programa mostrando a ansiedade, os problemas e distúrbios emocionais que muitos têm tido. Você vê que o Jonathan tem paz, tem equilíbrio, tem força, tem a direção de Deus para vencer as suas guerras e problemas. Por isso que hoje, 6 de janeiro, dia fundamental, primeira segunda-feira do ano de 2025. Sabe, faça diferente. Se você não tem participado do Congresso da Prosperidade com Deus, venha participar, venha fazer esse pacto, receba, você vai participar da palestra para o sucesso, orientações, ensinamentos práticos da palavra de Deus para o seu dia a dia, como agir, como reagir. Você vai ter o dia, estamos vivendo o dia do Haja Luz, você receberá essa luz de Deus para você enxergar como agir, como fazer diante de todas as adversidades. 6 horários à sua disposição. Daqui a pouquinho o primeiro horário, 7 da manhã, esperamos por você, às 10 ao meio-dia, 15. Os 2 últimos são os principais, 18 horas, com o Bispo Jean, e juntos nós vamos estarei com você às 7h30 da noite, aqui na Catedral da Fé, Avenida Mauro Ramos, 1310 no centro. Isso acontecerá em toda a Igreja Universal. Vamos a mais resultados de pessoas que estão vindo aqui na Catedral, estão fazendo pacto, estão vencendo. E aí a história de vocês? Então, a gente faz o pacto aqui, né, fiel no pacto, e quando teve o propósito da arca, de fazer o pedido, né, eu fiz o pedido e determinei que até o término mesmo do ano eu estaria dando meu testemunho. Né? Colocou o testemunho ali dentro? Dentro da arca. O que aconteceu? Então, eu trabalho 9 anos na mesma instituição escolar, né? E eu estava querendo crescer, né, ganhar mais. Já não ganhava mal, mas eu queria ganhar mais. Então, eu fui participar de um concurso, né, da Polícia Militar, e com 6 vagas apenas, né? E tinha para professora auxiliar com 18 vagas. E daí eu fiquei, num primeiro momento, fiquei em dúvida, né? Em qual fazer, professor ou professora auxiliar. Até uma colega falou para mim, faz para que tem 18 vagas, porque tem mais vagas, tu nunca fez, né? E eu, conversando com meu esposo, assim, não, eu coloquei dentro da arca o pedido para ser professora, porque eu sou formada nisso, então é para isso que eu vou fazer. Então, eu fiz a inscrição, fiz tudo direitinho, e lá estava. Daí, dia 12 de dezembro, né, saiu a primeira classificação. E daí eu estava classificada, né, toda contente. Aí uma pessoa entrou com recurso. Aí, nesse recurso, teve que ter outro sorteio para poder ver a classificação de novo. E daí, meu esposo ainda brincava, tu pode subir, mas não descer. E nessa outra classificação, eu acabei descendo uma posição, mas mesmo assim ainda ainda fui classificada. E daí, agora, dia 20, a gente foi levar todas as papeladas, né? Chegou lá, a moça que entrou com recurso, ela desistiu. Isso quer dizer, eu fiquei com a mesma classificação e eu não desci, né? Na verdade, eu subi, então. Deus honrou, né? Sim, senhor bispo. É engraçado que o senhor pregou hoje sobre confiança e o que ela falou reflete muito isso, porque por mais que veio vozes externas, assim, uma coisa acho que vale frisar, a gente deixou o segredo entre nós e o altar. A gente não espalhou para amigos, para a família, a não ser essa colega dela que indicou, inclusive, o concurso, né? E veio vozes externas querendo dizer, não, faz porque tem 18 vagas, é 3 vezes mais vagas do que 6, né? E que ela falou foi muito interessante, a gente conversou e eu, não, se a fé tem que ser firme, a gente decidiu ali. E outra coisa, depois abriu a possibilidade de concorrer para as 2 vagas. E mesmo assim ela disse, não, eu vou concorrer à professora, eu sei que a gente vai ganhar. E uma coisa que a gente sempre conversa, e que a gente botou no propósito, inclusive, que a gente queria, porém, se fosse para glorificar o nome de Deus, porque se mesmo ela ganhando mais e tendo um ambiente muito melhor de trabalho, se não fosse para glorificar o nome de Deus, a gente não queria. E deu certo? Deu, sim, eu vou ganhar 4 vezes praticamente mais do que eu ganhava, né? Um ambiente bem melhor também de trabalho, né? E assim, foi botar ali na arca, mas o pacto, ser fiel no pacto, né? Muitas vezes eu vim cansada, quase fechando os olhos ali no banco, mas eu vim. E assim, é oração, é jejum, é que nem o Senhor fala, acordar de manhã já falar as primeiras palavras, falar com Deus mesmo e colocar tudo no altar. E tudo que ela aprendeu aqui, bispo, que a gente tem aprendido na reunião de segunda-feira, no outro emprego, por mais injustiças que ela sofria, ela nunca murmurava. Tá
vendo aí? Ela colocava nas mãos de Deus e Deus fazia justiça, porque até pessoas que tentaram tirar ela do outro emprego que ela estava, saíram do emprego, né? E ela continuou. São 9 anos de luta, mas sem murmuração. Graças a Deus. Deus abençoe bem forte para o Senhor Jesus, gente. Seu nome? É Joelci. Joelci, vitória com Deus, vitória no pacto, Joelci. Então, pastor, eu há 1 ano e meio aí entrei para o ramo imobiliário, né? Decidi fazer o curso e fui fazer estágio na imobiliária sem experiência nenhuma e foi bem complicado no início, né? Se eu ter uma ideia, fiquei 6 meses aí para fazer a minha primeira venda e Deus tem trabalhou muito em mim essa questão que o senhor pregou hoje aqui da confiança, né? Os momentos difíceis para a gente perseverar, não se comparar com os outros, porque na imobiliária que eu trabalho tem vários corretores também e a grande maioria não tem vida com Deus, enfim, e o pessoal vendendo e a gente ali não conseguindo, mas veio essa primeira venda. Resumindo, na metade do ano, a gente perseverando no congresso, Deus me fez ser o campeão de venda da minha equipe, né? Atingi uma meta aí que foi surpreendente até para mim. O primeiro em vendas. Exatamente, da minha equipe. Mas aí passou mais um tempo, assim, de fé em fé, vitórias em vitórias, né? E aí agora, por fim, eu estava aí praticamente 4 meses, 5 meses sem fechar uma venda. No mês de novembro, agora que passou, eu estava com o contrato fechado, tudo alinhado, e tudo que o cliente pediu, a gente conseguiu na negociação. Na hora de assinar o contrato, o cliente desistiu. Aí veio aquele desânimo, veio aquela coisa pesada, assim, com vontade de desistir. Eu digo, não, eu confio em Deus. E a gente perseverando. Aí esse mês, aí, graças a Deus, entrou um cliente, a gente trabalhando a negociação. Chegou num ponto ali que travou também, o cliente meio inseguro, não fechava. E aí, para a honra e glória do Senhor Jesus, na sexta-feira, ele assinou o contrato. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Fez uma grande venda. Sim, senhor. Quer dizer, Deus é fiel, né? Deus é fiel. Na sempre. perseverança e na confiança. Amém. E coisas ainda maiores virão. Deus abençoe mais, Joelci. Bem forte para o nosso Deus. Boa noite, seu nome? Boa noite, Erlon. E a sua vitória? Bispo, eu fiz o propósito agora dos últimos 3 meses do ano, que seriam os melhores do ano. E de fato foi. Eu estava com um projeto para terminar os aluguéis, e eram 9 aluguéis que eu queria terminar. 5 já ficou pronto e os outros 4 ficam agora no final do ano. E eu fechei um contrato da empresa, foi o maior contrato do ano. Agora nesse mês, final de outubro. Os últimos 3 meses estão arrebentando. Sim, senhor, foi o maior. Comprei uma máquina para a empresa, que eu precisava de uma máquina para acelerar o processo na produção. Comprei à vista também e Deus tem honrado tudo. Graças a Deus. Bem forte para o Senhor Jesus. As pessoas estão vencendo por meio da fé, todas elas têm algo em comum. Não estão na fé teórica, estão buscando, vindo ao Congresso da Prosperidade com Deus. Não se esqueça, hoje, hein? O dia do Haja Luz, em 6 horários, 7, 10 e meio-dia, 15, 18 e 19h30. Grandes empreendimentos nascem de uma ideia. Como ter inspiração e força tendo uma mente em trevas? Uma vida em trevas é uma vida travada, sem perspectiva, com os caminhos trancados. No início do ano precisamos de uma luz para apontar uma direção, para superar os obstáculos que surgirão neste novo ano e para saber como reverter essa situação. Nesta próxima segunda-feira, dia 6 de janeiro, será o dia do Haja Luz, para que Deus venha iluminar a sua vida financeira, te mostrando uma saída para você ter um ano próspero, na maior palestra de prosperidade do mundo. Daqui a pouquinho já a primeira reunião, hein? Dá tempo, 7 da manhã. Daqui a pouquinho também às 10, ao meio-dia, 15, 18 e 19h30. Bispo Jean estará às 18, cair da tarde, estarei com você 19h30. Aqui na Mauro Ramos, 1310, o dia do Haja Luz, porque Deus disse, haja luz e houve luz. Está escrito que houve separação da luz e das trevas, que trevas têm atuado na sua vida, que trevas têm tomado conta dos seus caminhos profissionais. Vamos começar o ano com fé, vamos buscar a Deus, venha buscar a direção de Deus. Hoje, segunda-feira, o grande dia
do Haja Luz. Traga documentos, orçamentos, projetos, traga contratos, traga as causas da justiça, o seu cartão CNPJ, instrumentos de trabalho, os documentos da pessoa física. Vamos apresentar a Deus e na hora do clamor o Haja Luz vai acontecer e você vai ter excelentes resultados, você não tenha dúvidas disso. Esperamos por você, tá bom? E neste domingo agora, dia 12 de janeiro, 9h30 da manhã, nós teremos então a Cruzada da Fé com o Bispo Márcio Carotti e o Encontro das Famílias. Florianópolis, Santa Catarina, Cruzada da Fé chegando e nós vamos fazer o Encontro das Famílias. Eu estarei unindo a minha fé com todos vocês, com o Bispo Jean, e nós vamos interceder a Deus para que aconteça a transformação desse seu familiar que, humanamente falando, é um caso perdido. Perdido aos olhos dos homens, mas não aos olhos de Deus. Domingo, dia 12, às 9h30 da manhã, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Será um encontro extraordinário, Deus abençoando a sua família, com certeza. Sabe, faça a sua caravana, esteja conosco e eu tenho certeza que esta reunião, este encontro das famílias, há de transformar todo o seu lar, toda a sua casa, há de abençoar a sua vida por completo. Então, domingo agora, 12 de janeiro, 9h30 da manhã, com a vinda do Bispo Márcio Carotti, que é o apresentador do programa Fala Que Eu Te Escuto, estará aqui conosco na Catedral da Fé, tá certo? E claro, enquanto não chega então este domingo, voltando a falar de hoje, o dia do Haja Luz. Nós estamos convocando todos os profissionais da área da educação, você do turismo, você que trabalha com turismo aqui na ilha, você que trabalha com vendas, você que tem uma mão de obra especializada, é mecânico, pintor, eletricista, pedreiro, você que é arquiteto, engenheiro, você que trabalha na área da beleza, esteticista, cabeleireira, você que me acompanha, motorista de aplicativo, você que está desempregado, enfim, não importa quem seja você, não importa a religião, Deus está te buscando para que haja luz na sua vida neste ano de 2025 e claro, hoje a primeira segunda-feira do ano será fundamental para isso. 2 horários principais às 18 horas com o Bispo Jean e eu vou estar com você às 19h30 no Congresso da Noite, no Congresso da Prosperidade com Deus da Noite, 7h30 da noite e os demais horários durante o dia todo, tá certo? Aguardamos por você. A Catedral da Fé tem 2 pisos de estacionamento, amplos estacionamentos. Você entra pela rua lateral à Catedral da Fé, no horário da noite a creche gratuita para as crianças, enfim, tudo pronto para aguardar para você para hoje. Grande dia do Haja Luz, você é o nosso convidado todo especial. Fico por aqui, obrigado pela sua audiência, até logo mais, hein? Até lá, Deus abençoe.